Olá, olá, segunda série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova de língua portuguesa, prova de gramática e literatura. Nós vamos responder algumas questões que vão prepará-los para então a prova, do quarto bimestre. Bom, vamos lá, nós temos então aqui um texto, nós temos de ler o texto ou não. Nós vamos observar aqui o comando da questão para então entendermos se vai ser necessária ou não a leitura. O texto recebe o título de O Homem e a Galinha. Por que a história recebe esse título? Bom, gente, acho que ficou um pouquinho claro que nós temos de ler o texto, tá? Mas observe uma coisa. Por que a história recebe esse título? Então nós podemos analisar o título? Sim, O Homem e a Galinha. Agora vamos analisar as alternativas. Dá para saber a resposta. Mas caso você fique muito inseguro, leia o texto. Mas nós vamos tentar entender essa questão aqui, essas alternativas. As questões elas são feitas em cima de um molde. Nós vamos tentar entender estes moldes aqui, porque são duas questões. Na primeira, no caso alternativa A. Então, a história recebe esse título porque eles são os personagens principais da história narrada? Ou B, porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal na história. Ou C, porque são os narradores da história. Ou D, porque ambos são personagens famosos de outras histórias. Ou E, porque representam a oposição homem-animal. Bom, uma coisa eu vou adiantar a vocês. Esta questão aqui, ela é formada a partir de uma alternativa correta conforme o texto e o restante não está conforme o texto. Já a questão 2, que ainda se remete ao texto, nós temos aqui: qual das afirmativas a seguir é correta em relação ao homem da fábula? Nesta daqui nós temos todas as alternativas ligadas ao texto, mas uma vai ser a correta. Mas se todas estão ligadas ao texto, como é que você vai saber qual é a correta? É aí que muitas pessoas acham que este tipo de questão é mal formulada e muitas vezes nem respondem, ou respondem de qualquer jeito, na verdade, para poder fazer um recurso. Só que aí é que vem um problema. Esse recurso não vai ser atendido, porque a forma de entendimento deste tipo de questão é a seguinte: você vai marcar aquela questão que trabalha a ideia principal do texto, o tema do texto. Nós temos aqui, então, essa afirmativa correta em relação ao homem da fábula. Ele é um personagem preocupado com o corte de gastos, mostra ingratidão em relação à galinha, demonstra não ouvir as opiniões dos outros. Vamos memorizando isso aí, nós vamos ler o texto. Identifica-se como autoritário em relação à mulher, revela sua maldade nos maus tratos em relação à galinha. Olha, referente à primeira questão, nós poderíamos até respondê-la sem ler o texto, a segunda não. Então, de qualquer forma, nós vamos ler o texto. Temos aqui O Homem e a Galinha, Ruth Rocha. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. Chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha, dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: para que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos tomar sorvete. Mas esta é diferente, ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo. Aí a mulher disse: e se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim, respondeu o marido. Beleza. A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: farelo está muito caro, mulher, um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim, o marido respondeu. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha, e todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: para que esse luxo de dar milho para a galinha?
Ela que procure o de comer no quintal. E se ela não botar mais ovos de ouro? A mulher perguntou. Bota sim, o marido respondeu. Falou, né? E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. Ruth Rocha. Temos aqui então, o texto recebe o título de O Homem e a Galinha. Por que a história recebe esse título? Bom, gente, olha só. Porque representam, no caso, a oposição homem e animal, o homem, no caso, e a galinha. Não é este, vamos dizer assim, o assunto, né, que faz com que o texto receba esse título. Não é por isso. Tá? Porque ambos são personagens famosos de outras histórias. O texto nem falou sobre isso. Tem que ter, então, uma correspondência com o texto. Tem de, no caso, estar ligada a resposta ao texto. Porque são os narradores da história. O homem até narra de uma forma indireta, vamos colocar assim, não é? Mas a galinha não narra, né? Então, pelo amor de Deus. Porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal na história. Não, também não. A galinha é indiferente. Né? O homem pode até representar o mal, mas a galinha é indiferente. E também não dá para dizer que o homem representa o mal. Ele tem um mau comportamento, não é? Então, sobra porque eles são os personagens principais da história narrada, logicamente. Né? Então é por isso que a história recebe esse título. Tá? Então, homem, galinha, personagens. Por isso que eu falei que daria para responder. Tá aqui. Agora 2. Qual das afirmativas a seguir é correta em relação ao homem da fábula? É um personagem preocupado com corte de gastos? Sim. O texto falou sobre isso, e bastante. Mostra ingratidão em relação à galinha? Sim. Colocava os ovos de ouro e tratava de qualquer forma. Da pior forma, na verdade, né? Demonstra não ouvir a opinião dos outros? Sim. Da própria mulher. Identifica-se como autoritário em relação à mulher? Sim. Revela sua maldade nos maus tratos em relação à galinha? Sim. Agora, mas qual é, então, a correta? Bom, logicamente que muitas vezes você fica na dúvida, né? Entre, por exemplo, é um personagem preocupado com corte de gastos ou revela sua maldade nos maus tratos em relação à galinha. Mas, no final das contas, ele revelou sua maldade nos maus tratos em relação à galinha. Sabe por quê? Porque por mais que ele seja um personagem preocupado com corte de gastos, mas ele era rico. Então, em si, não é o foco do texto. Ele ficou rico, né, com os ovos de ouro, não é? Mostra ingratidão em relação à galinha? Sim, mas não é o tema em si do texto, não é? Porque se todas estão corretas, você tem de marcar aquela que é o tema. Demonstra não ouvir as opiniões dos outros? Sim, mas não é o tema. Identifica-se como autoritário em relação à mulher? Sim, mas não é o tema. Revela sua maldade nos maus tratos em relação à galinha? Sim, este é o tema. Porque, na verdade, não era questão de estar preocupado com corte de gastos. Mas sim era ficar dando tratamento bom à galinha. Porque ele poderia muito bem bancar. Entenderam? Então, esta é a interpretação. Temos aqui a letra E. Bom, temos aqui a questão 3. Tá? Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. A oração destacada é subordinada substantiva. Observem, eu coloquei todos os tipos de substantivos aqui. Então, qual é a sua obrigação? É fazer, então, a análise sintática da oração principal. Esta é a manhã. Pode-se dizer o que. Achou a resposta? Que a tarefa é puramente formal. Então, você achou o objeto direto. Não tem preposição entre os dois. É um objeto direto oracional. Um objeto direto em forma de oração. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Então, objetiva direta é a B. Beleza? Marque X na alternativa que tenha uma oração subordinada adjetiva. Agora nós temos que analisar, né? É preciso que cada um... Temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Confesso que
temos aqui uma oração subordinada substantivo objetivo direta. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Ele se convenceu, quem se convence de algo. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Tá? Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Não existe prova conclusiva. Há uma prova conclusiva de algo. Oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida. Agora, Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Então, essa oração aqui está especificando uma palavra, tá? Explicando, na verdade, uma palavra da oração principal. Qual é a diferença? A oração subordinada adjetiva restritiva, apesar de que não está tratando disso aqui, ela vai, então, se remeter a um nome de alguém ou de algo que seja determinado. E a oração subordinada adjetiva restritiva vai se ligar a um substantivo que não tem determinação, que pertence a um grupo e precisa ser diferenciado. Tá? Beleza. Então, está aqui a adjetiva. Agora temos a questão 5. Marque X na alternativa que tenha uma oração subordinada adverbial. Olha, nós podemos aplicar aquelas, no caso, estratégias. Por exemplo, você pode perguntar isso, na verdade, substituir toda a oração subordinada por isso, e você vai achar a substantiva. Ó. Por exemplo, pode-se dizer isso. Pronto. É preciso isso. Confesso isso. Ele se convenceu disso. Não existe prova conclusiva disso. Tudo deu certo. Ou você pode substituir a palavra que liga as duas orações por o qual, a qual, os quais, as quais. Não existe prova conclusiva a qual ele seja o culpado. Da qual ele seja o culpado. Não dá muito certo, não. Agora, Pedro, o qual era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Deu certo. É adjetiva. E, se não der certo nenhuma das duas estratégias, então você vai concluir pela exclusão, né, que é adverbial. Vamos ver. A irmã, a qual era cega, foi à festa com ele, deu certo. A irmã isso foi à festa com ele, não deu certo, então é adjetiva. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. Essa cantora isso, porque a oração aqui é essa cantora era uma mulher otimista e batalhadora. Essa cantora isso, porque essa daqui é a oração subordinada. Essa cantora isso era uma mulher otimista e batalhadora. Não deu certo, colocando isso no lugar de toda a oração. Então, não é substantiva. Agora, a cantora a qual, ou da qual, na verdade, falo, era uma mulher otimista e batalhadora. Deu certo, então é adjetiva. Então, está errado, queremos a adverbial. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Fui aprovado isso. Fui aprovada isso. Não. Fui aprovada a qual não tenha estudado muito. Também não deu certo. Pronto, adverbial. Uma outra estratégia é substituir aqui, aliás, observar na oração subordinada adjetiva, se, no caso, a oração está se referindo a algum substantivo da oração principal. Quem é que era cega? A irmã. Pronto. Tá? Já numa oração subordinada substantivo, você não tem como recuperar isso. Ele se convenceu aí de que tudo foi em vão é a oração subordinada. Esse que não se remete a nada, não tem como perguntar nada aí. Agora, Pedro. Quem que era advogado? Pedro. Pronto. Então, este que aqui é o pronome relativo que retoma Pedro. Beleza? Então, é isso aí. Nós estamos vendo, então, quais são todas as estratégias que vocês podem usar. Lembrem-se disso na prova. Beleza? Ainda há aquelas outras estratégias de substituir a oração subordinada substantiva por um substantivo, adjetivo por adjetivo, ó, que óbvio, e as adverbiais por advérbios, lógico, né? Beleza. Então vamos lá. Temos aqui, por exemplo, confesso, deixa eu ver aqui. Confesso, essa aqui não dá. Nem sempre vai dar para fazer essa, no caso, conversão. Ele se convenceu vamos colocar assim, ele se convenceu da perda de tempo, por exemplo. Ele se convenceu da inutilidade, por exemplo, aqui, de que tudo foi em vão. Certo? É preciso
assumir as suas responsabilidades. Não, eu só reduzi, não deu certo aqui, né? Mas deu para entender que dá para substituir uma substantiva por um substantivo. Adjetiva. Pedro, advogado, o advogado Pedro chegou para defendê-lo das acusações. Essa cantora falada era uma mulher otimista e batalhadora. Tá? Referida, por exemplo. Fui aprovada. Deixa eu ver aqui. Foi aprovada estudando pouco, por exemplo. Eu reduzi a forma aí, né, ao gerúndio, que tem então se remete ao advérbio, né? Mas essa daqui não dá para fazer essa, no caso, conversão, né, por um advérbio, toda oração subordinada. Mas beleza. Então são todas essas estratégias para então se analisar as orações subordinadas, tanto as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Agora vamos aqui para a questão 6. Sobre o parnasianismo, assinale a alternativa correta. Parnasianismo, gente. Uma escola literária, né, que veio depois do romantismo, certo? Negou o romantismo. Na verdade, ela vem depois do realismo e naturalismo, né? É quase que uma, vamos colocar assim, uma forma, né, de prosa, desculpem, de poesia, né, do naturalismo e do realismo, né? Realismo e naturalismo. Então, beleza. Tinha muitas características correspondentes ao realismo e ao naturalismo, né? Como, por exemplo, a objetividade, né, o determinismo, entre várias outras, né? Então, vamos ver qual é, na verdade, a alternativa correta referente ao parnasianismo. Vamos lá. É a C, gente. Os parnasianos consideravam que certos princípios românticos, como a simplicidade da linguagem, valorização da paisagem nacional, emprego da sintaxe e vocabulário mais brasileiros, sentimentalismo, tudo isso ocultava as verdadeiras qualidades da poesia. Então, eles se preocupavam muito com a forma, tá? A rigidez ligada, então, a, no caso, produção do poema. Como, por exemplo, a métrica, certo? Ou seja, todas as formas fixas também de então se criar poesia por meio de poemas. Beleza. Então aqui temos a questão 7. Acerca do movimento denominado parnasianismo, pode-se dizer que, bom, a correta aqui é a A. Valorizava extremamente os aspectos formais do texto literário e retomava valores legados pela antiguidade greco-latina, ou seja, era uma volta ao classicismo, assim como fizeram outros movimentos que o antecederam, como o classicismo e o arcadismo, certo? Então houve essa volta à cultura greco-latina, a valorizar então a ciência, né? A valorizar então totalmente o homem como sendo então o centro, tá, do universo, o centro então do pensamento é o homem que tem que determinar como a vida da sociedade deve então ser seguida, certinho? Bom, nós temos aqui a questão 8, e a questão 8 nós temos então o simbolismo em voga. Vamos lá, vamos ler aqui. O simbolismo enveredou por caminhos algumas vezes semelhantes ao romantismo. É o que se pode depreender do fato de que os autores simbolistas, via de regra, aí temos aqui as alternativas, né? Porque ficou ali, né, solta a ideia, solta então. Então vamos lá, olha só, a questão correta aqui vai ser então a C. Utilizavam uma linguagem enxuta, direta e contundente, que dizia a expressão de seus temas ao essencial, certo? Ou seja, nós temos aqui, né, o simbolismo, que muitas vezes foi algumas características do romantismo, não a todas, tá? E é o que se pode se depreender então desta, no caso, alternativa da C. Nós temos aqui na C, né, utilizavam uma linguagem enxuta, direta e contundente, que dizia, olha só, a expressão de seus temas ao essencial. Beleza?
Ou seja, nós temos então aí, na verdade, essa característica que está, logicamente, vamos dizer, semelhante ao romantismo, devido a, logicamente, o romantismo trabalhar, o sentimentalismo trabalhar, então, o eu, aquela linguagem simples, aquela linguagem direta, né, que trabalhava, então, os sentimentos da pessoa. Bom, vamos lá. Agora a questão 9. Cruz de Souza e Afonso de Guimarães são poetas identificados com um movimento artístico cujas características são? Então, nós temos aí a resposta B. A busca da transcendência, a preponderância do simbolismo entre as figuras e o cultivo de um vocabulário ligado às sensações. Apesar de, no caso, o simbolismo retomar algumas características do romantismo, não significa que retomou o tema central do romantismo, que é então o sentimentalismo exacerbado. Na verdade, eles retomaram, por exemplo, o indivíduo, o eu, tá? Como então o foco, né, da escola literária. Mas o problema é que era mais ligado então ao ocultismo, a, por exemplo, espiritualidade, ao misticismo e não ao sentimentalismo em si, tá? E, logicamente, trabalhava-se as sensações, né, do ser humano e, muitas vezes, o próprio vocabulário, por meio de muitas figuras de linguagem, faziam com que, então, esse vocabulário fazia com que, então, essas sensações viessem à voga aos leitores. Beleza? Então é isso aí, gente. Terminamos aqui. Espero que vocês façam uma boa prova com base nesta explicação e que sejam bem-sucedidos. Então, tchau, tchau e até mais.